para mais um podcast Dica de hoje. Muito bom dia para você em meio a essa semana repleta de resultados dos negócios, primeiro trimestre mostrando que a perspectiva de pressão nos custos de fato aconteceu. E vamos falar sobre siderurgia, vamos falar sobre Usiminas, vamos falar sobre Gerdau, sobre CSN e, claro, a opinião do Daniel sobre os resultados, se vieram além do que o mercado esperava, se sofreram muito devido a esses custos e, o mais importante, a perspectiva para o futuro. Muito bom dia, Daniel. Bem-vindo a mais uma conversa aqui no teu podcast Dica de hoje. Bom dia, Paty. É sempre um prazer estar aqui. Esperamos os resultados das siderúrgicas para a gente falar sobre esse setor que tem sido tão importante para o Brasil nesses últimos trimestres, né? Ele tem ajudado muito o Brasil como um todo, até mesmo como país, para, enfim, questões de balança comercial mesmo, a questão de exportação e tudo isso. É um dos setores que não foi tão afetado assim na época da crise, da pandemia, e que agora a gente começa a ver alguns impactos que são importantes que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Exatamente. Antes de falarmos sobre os resultados, então, divulgados nessa semana pela CSN e também pela Gerdau, eu acho importante a gente trazer aqui para o pessoal alguns dados do setor que estão disponíveis, inclusive, para quem gosta de investir nesses negócios, no Instituto Aço Brasil. Ou seja, lá você vai ter a estatística, você vai ter os últimos dados, o que o Instituto espera para 2022, ou seja, aquelas perspectivas que são sempre muito importantes a gente conhecer. E, segundo o Instituto Aço Brasil, o parque produtor de aço no Brasil contém 31 usinas e essas 31 usinas são administradas por 12 grupos empresariais, com uma capacidade instalada de 51 milhões de toneladas por ano de aço bruto. A produção de aço bruto de 36,2 milhões de toneladas. E os produtos siderúrgicos, 34,8 milhões de toneladas, com um consumo aparente de 26,5 milhões de toneladas e um saldo comercial de 4,4 bilhões de dólares. Já a exportação de produtos siderúrgicos é de 11 milhões de toneladas, considerando exportações diretas. E a exportação líquida de produtos siderúrgicos, exportação menos importação, 6 milhões de toneladas e exportando para mais de 100 países. E exportações indiretas, ou seja, aquele aço que está contido nos produtos que são exportados, 2,3 milhões de toneladas. Por esses dados, vocês já conseguem compreender que nós temos um parque fabril, uma capacidade ainda muito grande. E que, sim, se a nossa economia de fato andar, ou seja, aqui estamos falando de infraestrutura, grandes obras, estamos falando da construção civil, do mercado como um todo da construção civil, estamos falando também da cadeia automotiva, ou seja, nós estamos falando daqueles setores que têm um grande impacto naqueles indicadores que são divulgados pelo governo. E é claro que quando a gente analisa esses dados setoriais, a gente então começa a pensar, ok, mas será que Gerdau, será que CSN, será que Usiminas, elas estão de fato com uma capacidade utilizada em que percentual? Será que ela ainda tem condições de assumir uma produção maior? Ou será que o mercado vem dizendo, opa, muito volume, eu não vou conseguir assumir? É sobre isso, então, que a gente vai falar. Gostaria de começar sobre os resultados, afinal de contas, é sempre muito importante que as pessoas entendam que aquela manchete do jornal precisa ser avaliada com bastante cuidado. Quando você abre o jornal hoje, você vai ver que a Gerdau teve um resultado positivo e que as perspectivas para o futuro, segundo ela, também são positivas, visto que esses mercados que eu acabei de citar ainda estão bastante aquecidos. Ou seja, ela prevê que a demanda
dentro dos setores de veículos pesados, caminhões, máquinas agrícolas, equipamentos de energia, o próprio mercado de construção civil continua forte. Então, acredita-se que, e inclusive a divisão da América do Norte também teve um desempenho muito bom da Esse era o Gerdau. meu ponto. Exatamente. E é sobre isso, então, que eu convido o meu chefe, Daniel Nigri, a falar agora. O resultado da Gerdau, de fato, foi muito bom? O resultado da Gerdau veio bem acima, pelo menos, das minhas expectativas. A parte Brasil, se a gente parar para olhar bem aqui, vocês vão ver que teve, inclusive, uma queda parecida até com as outras empresas, né? Caindo o EBITDA aí de 2,5 bilhões no ano passado para 2 bilhões esse ano, mesmo com um aumento de receita nesse período. Só que a parte da operação na América do Norte acabou compensando bastante. A operação na América do Norte que atingiu incríveis 33% de margem EBITDA, 2,7 bilhões. O que a gente está vendo é que a economia, principalmente lá nos Estados Unidos, está crescendo bastante, né? Eles estão numa situação de pleno emprego. Embora tenha vindo agora um PIB ruim, né, um PIB em queda, inclusive no primeiro trimestre de 2022 nos Estados Unidos, a gente ainda vê que é uma situação lá de pleno emprego, uma situação que a economia ainda vem forte e os investimentos ainda também estão muito puxados, né? O próprio governo, há um tempo atrás, chegou a tentar a fazer aquele pacote de medidas para a infraestrutura. A infraestrutura pega exatamente essa parte que as siderúrgicas fazem, porque você está falando de construção, e construção aqui a gente fala no todo, né? A gente não fala só de construção de prédio, mas construção de pontes, de viadutos, enfim, de represas, de estradas, tudo isso vai acabar usando em maior ou menor escala algum produto de uma siderúrgica também, além da indústria automotiva. Então, se no Brasil a gente ainda vê, né, um país aí um pouco mais difícil, vamos dizer assim, na parte automotiva, na parte de construção, até que ainda está forte, mas já estão prevendo uma queda. Lá nos Estados Unidos, pelo visto, está forte e a Gerdau acabou se aproveitando disso e acabou conseguindo crescer o resultado dela no consolidado. Né? Se você parar para olhar aqui, você vai ver que o EBITDA da empresa ajustado saiu no primeiro trimestre de 2021 de 4,3 bilhões para agora 5,8 bilhões, ganhando ainda 2% de margem. Só para fazer uma comparação rápida aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o da Uzi Minas, por exemplo. A Uzi Minas, ela cai de 2,4 bilhões para 1,5 bilhões, com uma queda de margem de 34 para 20. Claro que aí tem algumas diferenças que a gente ainda vai falar, né? A Uzi Minas e a CSN tem uma parte de mineração também, que acaba que pode impactar positivo ou negativamente, mas isso já dá uma amostra para a gente, né, que a Gerdau ganhou margem e cresceu o resultado. A Uzi Minas, por exemplo, perdeu margem, perdeu bastante margem, ainda caiu o resultado. Isso tem a ver com o local, isso tem a ver com o próprio negócio em si. Tá? Não é exatamente a gestão da Uzi Minas que é ruim, a da Gerdau que é boa. O momento atual, nos locais que a Gerdau atua, com os produtos que a Gerdau atua, impactaram mais positivamente no resultado atual da Gerdau e sim, eu concordo que vai continuar pelo menos nos próximos trimestres. Exatamente. Inclusive, a empresa cita que para 2022 ela enxerga que a inflação não vai ter um impacto tão grande assim, mesmo que a economia esteja desaquecida, e que ela enxerga, por outro lado, veja que o mais forte nesse próximo trimestre viria justamente daqueles produtos, como o Daniel citou, que estão mais ligados a grandes obras, como, por exemplo, o saneamento. Afinal de contas, a gente sabe que o marco do saneamento vai mexer bastante com o setor, rodovias, geração e transmissão de energia. Então, ela mesma cita nos resultados e em tudo que a gestão falou aí nos meios de comunicação, que ela entende que essa economia desaquecida, mas principalmente no ano que vem, não tanto nesse ano,
vai acabar impactando, sim, o consumo naquela pessoa física, né? Aquela pessoa física que vai comprar aquele material de construção para poder reformar a casa ou para... Paty, embora ela não cite, eu colocaria aí o setor de óleo e gás também, porque petróleo se Sim. mantendo a $100, o que vai ter de gente querendo investir nesse setor vai ter bastante. Até empresas que não têm o mínimo know-how, mas que vão acabar sendo atraídas por esse, entre aspas, lucro fácil. Exatamente. E aí vai fazer investimento. Exatamente. E, inclusive, a empresa cita que ela enxerga um pessimismo muito grande do mercado. Que ela acha o seguinte, que é preciso ter um mais bom senso no sentido de que ocorreu, sim, recomposição de estoques em 2021, que a demanda dos aços longos e planos, ela, a princípio, vai seguir a estimativa, a projeção que a empresa tinha. Então, vai ficar ainda acima da média do pré-pandemia e, obviamente, acima da média do ano da pandemia, quando estava todo mundo realmente trancado em casa, e etc, etc. O que vai afetar, então, essa demanda real da companhia ao longo dos 12 meses. Então, o que eu enxerguei, o que eu li, né, sobre a empresa é que ela está bastante positiva. Ela está acreditando que de fato vai performar muito bem nesse ano, o que leva, e aí eu não sei se tu já gostaria de mostrar isso para as pessoas, o que já leva a se acreditar que talvez ela esteja descontada em relação ao que ela acredita que vai apurar de resultado no ano de 2022? Então, recentemente a gente fez um vídeo exatamente sobre Gerdau, né? O pessoal pede para falar sobre Usiminas, né? Porque acaba sendo a mais baratinha entre todas. Mas, assim, a mais barata em termos de valor monetário, né? Você compra um lote pelo menor valor. Mas só que eu acabei fazendo de Gerdau para mostrar exatamente esse desconto que existe na Gerdau e o resultado veio bastante bom. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar antes da gente continuar nisso é o seguinte: conseguir, né, identificar o tamanho de cada uma das empresas. Então, para você ter uma ideia, a Usiminas, por exemplo, ela teve um volume de venda de aço de 1.135.000 toneladas. Tá? A Gerdau aqui teve uma venda de 3 milhões de toneladas. E é engraçado que ela produziu 3 milhões e 400 mil, quer dizer, ela ficou com 400 mil em estoque, que é uma coisa que também me chamou a atenção. Enquanto isso, a CSN é uma outra empresa de 1.157.000 toneladas. Então, se você parar para olhar grandes números aqui, a gente está falando que a Gerdau, na parte de siderurgia, lembra que as outras têm a parte de mineração também, ela é uma empresa que é 3 vezes maior do que as outras duas. Tá? Na parte de siderurgia. Na CSN é mais fácil a gente saber quanto vale a parte de mineração, né? Porque você tem o capital aberto da CEMIG, em torno de 80% da CSN e 20% é mais ou menos do mercado. Então, você consegue mais ou menos calcular quanto é a CSN sem a mineração, né? Em termos de valor de mercado mesmo. Então, você tem o melhor valor da firma, né? Já que são empresas que acabam trabalhando com muita dívida. Então, a CSN tem 43 bilhões, por exemplo, de valor de firma, e a CSN Mineradora, por exemplo, ela tem aqui um valor de firma, eu já estou pegando aqui. Inclusive, enquanto o Daniel encontra aí o valor, é importante lembrar, como tu citou a questão do estoque, que ela está com backlog ainda acima da média histórica, falando sobre Gerdau, tá, gente? Então, backlog é carteira de pedido, gente. Isso. Senão, o pessoal, você começa a falar inglês, a pessoa não entende. É equivalente... É igual lá nos grupos, É equivalente, então, a 180 dias de compra, ou seja, a gente está falando de mais de 1 milhão de toneladas com uma taxa de operação que está acima de 90%. Então, sim, gente, é uma operação que está rodando bem redonda, pelo menos por enquanto. Mas, é claro, a gente sabe que
tudo depende do mercado consumir esse produto e nós temos, sim, se formos parar para pensar no contexto geral, nós temos uma cadeia automotiva que ainda precisa, né, se recuperar, nós temos uma construção civil que, enquanto país, ainda tem muito para evoluir, né? E, claro, as obras de infraestrutura, energia, principalmente, mas também o saneamento, como a gente falou antes, né? Boa. Então, voltando lá ao assunto do valor de cada uma, o que, que acontece? A CSN ela tem um valor de firma de 43 bilhões e a CSN Mineradora 25. Como 80% da CSN Mineradora é da CSN, a gente pode imaginar uns 20 bilhões. Então, sobra 23 bilhões para a CSN. Ok, ainda tem uma partezinha de cimentos ali que eles querem fazer a IPO. Vamos imaginar que 20 bilhões é a parte de siderurgia. A Gerdau hoje, ela está valendo 53 bilhões de reais. Então, na minha visão, ela ainda tem um desconto se você considerar esse backlog e se você considerar esse momento melhor lá nos Estados Unidos. Tá? Então, é um ponto que, na minha visão, faz sentido. A questão é que a CSN ela já é uma empresa que também está barata nesse ponto atual. Porque, por causa desse enfim, né, dessa questão toda atual. Pode ser que mude daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Enfim, o mundo todo entra numa recessão enorme em que ninguém mais queira fazer construção, ninguém mais queira fazer CAPEX de nada, mas nesse momento atual a gente enxerga dessa forma. E algumas pessoas vão olhar a Uzi Minas e vão falar assim, poxa, mas a Uzi Minas está com valor de firma só de 12,8 bilhões. Né? Mas é aquela empresa que também está barata, até pelo momento atual, mas ela está reduzindo resultados ao longo dos últimos trimestres. Ela não tem conseguido entregar tão bem. Então, a gente precisa ficar com certo cuidado também na hora que a gente for investir. Se a gente parar para pensar aqui, né, vai pensar assim, Uzi Minas, EBITDA ajustado 1,5 bilhão só nesse trimestre. Se você pegar e multiplicar por 4, dá 6 bilhões. Você vai ver que é um EBITDA barato, de 2 vezes, mesmo tirando ali que no ano passado tiveram alguns trimestres muito melhores. Então, quer dizer, é um setor que está muito barato, está descontado como um todo. Tá? O momento atual é melhor o da Gerdau. Talvez até a mais descontada com maior risco seja a Uzi Minas. Também acho. Tá? Mas, assim, é um mercado que eu acho que qualquer uma das três vai acabar sendo oportunidade. Tá? Pelo menos é a minha visão, assim, nesse momento, sabendo que é um mercado que muda muito. Sim, com certeza, ele é bastante volátil, né? Por mais que sim, gente, eles têm contratos, eles têm reajustes anuais para as principais cadeias que eles fornecem, mas ainda assim, como a commodity tem uma volatilidade muito grande. E, obviamente, também a questão climática acaba afetando, e é uma variável de bastante peso no resultado. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Só para terminar, Gerdau, tem uma coisa importante que o pessoal comentou bastante aí nos grupos, nas redes, depois do resultado dela, que foi o seguinte, o caixa. Ela está com um caixa bastante alto, né? Mais de 7 bilhões de reais, e aí vem aquela famosa pergunta, e os dividendos? Né? A empresa vai recomprar ações, já que essa ação está barata, ela tem programa aberto, então a Gerdau também se encaixa nessa, é uma empresa aí que pode distribuir bem, visto que ela está com caixa elevado, uma dívida baixa e está num momento do ciclo, a princípio, bastante razoável. A Gerdau, desde sempre, ela distribui dividendos trimestrais. Né? Termina o resultado e aí ela distribui esse dividendo. O dividendo desse trimestre foi bastante expressivo. Né? Pelo menos para mim, 57 centavos numa ação de 28,05, sabendo que é trimestral, a gente está falando de 2% ao trimestre, daria 8% ao ano. Ano passado ela até pagou mais um dividendo extraordinário extra. Então, quer dizer, ela deve continuar com essa política. Tá? Ela, sobre capital próprio, 973 milhões. Ela deve continuar. Eu não imagino que ela vai fazer nada muito diferente disso, não. Alguma coisa ali em torno de 10% a 12% são esperados.
Agora, se você parar para olhar nesse setor de commodities, você vai pegar uma Vale e provavelmente a Vale vai passar desse percentual. Você vai pegar uma Petrobras e a Petrobras talvez vai passar só com essa distribuição do primeiro trimestre. Uhum. Então, se você olhar somente dividendos, aí eu acho que tem outras empresas de commodities que vão dar aí um resultado melhor para você. Tá? Uhum. Eu não entraria unicamente por causa disso. Uma coisa que me chama atenção em termos dessas empresas siderúrgicas, sabe o que é? Quando a gente pega a produção do Instituto Aço Brasil em 2021, por exemplo, a gente vai ver que ela soma 36 milhões de toneladas de aço bruto. Tá? Vou Uhum. pegar aqui aço bruto. Quando a gente volta lá para 2013, essa produção era de 34 milhões. Quer dizer, o Brasil cresceu 5% em 8 anos. Isso dá uma taxa anual composta em torno de 0,6% ao ano. Isso mostra, sabe o quê? Que as empresas elas não fizeram investimentos nesses últimos anos. Ou se fizeram foi um investimento de manutenção e não um investimento de expansão. Eu acredito que em algum momento, principalmente agora nesses próximos anos que essas empresas estão ficando com muito caixa, elas vão começar a focar um pouquinho mais nesse CAPEX e fazer investimento. Porque o Brasil está com um plano muito forte, muito arrojado de investimentos. Aí o próprio governo passou lá o plano decenal de expansão, né, de energia elétrica e de tudo. Então a gente está falando aí de 3, 4 trilhões para em 10 anos e vai precisar de muito aço para isso. E aí essas empresas vão precisar fazer investimentos. Uhum. Então, eu acredito que parte desse caixa não vai acabar sendo distribuído. Ele vai ser usado para investimentos para aumentar a capacidade produtiva. Algumas empresas ainda têm alguma capacidade ociosa, a Uzi Minas eu acho que ainda tem um pouquinho, da época lá do forno que foi desligado, mas é empresa igual a Gerdau, que já está batendo ali na máxima, como você falou, já precisa pensar em fazer investimentos até mesmo de expansão. E isso que o Daniel falou é importante você lembrar que no ano de 2015 e 2016 o Brasil entrou em recessão e nesse momento específico algumas plantas, devido a um custo muito elevado de produção e a uma demanda desaquecida, precisaram fechar. Afinal de contas, custo de ociosidade é muito séria quando se fala em indústria e compromete bastante a margem. Ou seja, muitas plantas desativadas reduzem, obviamente, essa capacidade total instalada que é considerada, e então aquele ajuste de produção de acordo com o cenário vai acontecendo. Essa reativação ela aconteceu a partir de 2019. Essa reativação também exige um investimento do capital, mas ela é sempre pensada pela Mas empresa já com base. reativaram todos os fornos? Acredito Essa que que era a minha dúvida. acredito É, que a Uzi Minas ela está fazendo um trabalho muito grande e fez um trabalho muito grande de melhoria, inclusive dentro do processo, não apenas de reativação. Mas ela precisou, infelizmente, ter mais uma parada ao longo do ano passado, porque deu alguns problemas, né, nesse processo de melhoria e ela teve um custo também para consertar, digamos assim, entre aspas, o que não deu muito certo. Mas isso não é algo assim, nossa, que surpresa. Acontece nesse tipo de empresa. Quando você investe nessas indústrias, você precisa estar bem consciente do tipo de planta que elas operam. Qual é essa cadeia, de onde vem, como é industrializado esse produto e para onde vai. Para você entender que não é uma coisa assim tão redonda, que essas paradas não programadas, elas acontecem sim, e acontecem com bastante frequência, na verdade, mas que as empresas sabem fazer essa gestão. Mas ainda assim, como o Daniel falou, a possibilidade, digamos assim, vai que dê tudo certo, né? Que esse plano do governo dê certo, que o governo continue investindo, que as empresas privadas também entrem nesse jogo, comecem a investir, ou seja, essas empresas vão ter condições de produzir muito mais
E com essa produção maior, elas podem vir a ter necessidade, então, de aumentar essa capacidade produtiva. Agora, não, isso não vai ser para a semana que vem, nem para o mês que vem, tampouco para o ano que vem. Esses planos, eles levam tempo, e como as empresas conseguem ter uma gestão de estoque bastante eficiente, não necessariamente você vai necessitar de uma expansão assim tão elevada para não comprometer, então, o processo, a operação com custo de ociosidade muito grande quando o ciclo dá uma baixada. Então, a empresa ela nunca vai assumir um projeto acreditando que o nível de produção vai ser aquele pico justamente que vem de uma saída de pandemia, uma guerra ainda acontecendo. Então, por isso que é sempre muito importante a gente acompanhar esses resultados. Falando da CSN especificamente, lembrando que ela produz minério de ferro, como o chefe falou, cimento, ela gera energia, ela tem operação de logística. Então, a CSN é um conglomerado, tá, gente? A CSN vai ser uma futura dessas holdings, igual a Simpar, que tem um monte de empresa listada. É isso, ela está se preparando para isso. Exatamente. E aí, nesse primeiro trimestre, o resultado, ele não agradou todo mundo, né? Então, assim, é um resultado que precisa ser analisado com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque ela fechou o primeiro trimestre com de 77% no lucro líquido, quando a comparação é o mesmo período de 2021. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas espera aí, se o mercado ainda está com uma demanda forte, o que aconteceu? E aí entra a questão da consolidação de todos os negócios. Por quê? Lembra quando eu falei que a variável externa sem controle, chamada clima, você não consegue decidir quando chove, quando faz sol, acaba interferindo bastante nos resultados? Pois é. Fortes chuvas em janeiro e fevereiro foi o que fizeram, então, a operação de mineração e de carvão da companhia ficarem comprometidas. E, claro, vem aí o famoso aumento dos custos no carvão e também no coque. E aí a minha pergunta para o chefe é a seguinte: esse lucro bastante menor assusta o mercado ou ele já esperava isso? O mercado, alguma coisa ele já esperava desse lucro menor. O que eu percebi aqui nesse trimestre foi um aumento do custo da placa, tá? É consumida ali, saiu de R$ 3.673 por tonelada para R$ 4.195 por tonelada. O que o mercado esperava era que talvez a queda do dólar fizesse com que esse aumento não fosse tão expressivo assim, mas não adiantou porque o estoque já tinha sido feito com um dólar um pouco mais caro, né? Então, provavelmente, o que eu imagino que vai acontecer é a gente ver um arrefecimento desse aumento de custo nos próximos trimestres. É algo que aconteceu também na Uzi Minas. Se você olhar aqui o custo do cash cost por tonelada, saiu 4.425 por tonelada, então quer dizer, inclusive o da CSN foi melhor do que o da Uzi Minas. Mas o que me chama a atenção quando eu olho a série histórica, sabe o que é? É que o minério de ferro ele já atingiu 31% do custo. Né? E, por exemplo, quando a gente volta no tempo ali em 2018, 2019, o minério de ferro girava entre 11% e 16%. Então, você percebe como tem impactado esses custos no todo. Para a CSN, ela perde de um lado na parte siderúrgica e ganha do outro lado na CSN mineração. Porque ela acaba ganhando ali do outro jeito. Então, o que acontece lá na CSN? A gente percebe que a própria mineradora acaba distribuindo uma parte para a própria empresa consumir. Né? Então, a mineradora acabou que ela produziu ali 6 milhões, mais ou menos, de toneladas de minério de ferro, um número bem abaixo do que se esperava, porque teve as chuvas, né, que você falou em Minas Gerais, que acabou ferrando a operação dela, ferrou a operação da Vale também, teve um impacto ali de 2 milhões de toneladas na Vale, só que hoje em dia a produção da Vale maior é lá no norte, então não ferrou tanto assim. Mas na CSN Mineração pegou exatamente o preço, acabou ajustando um pouquinho, ajudando um pouco
nessa parte de mineração. Então, hoje, a CSN ela tem aí algumas linhas de negócio. Eu diria que as duas principais ainda são siderurgia e mineração. Então, para botar em números, né, siderurgia, receita 7,8 bilhões, sendo a maior parte para o mercado interno. Isso muda em relação às outras. EBITDA ajustado, 2 bilhões. Mineração, receita líquida, 3,8 bilhões, maior parte para o mercado externo. EBITDA ajustado, 2,4 bilhões. Então, você vê, a mineração, mesmo com um valor menor de receita, ela conseguiu gerar um caixa maior do que a própria siderurgia. A CSN, ela tem uma questão, que como ela é mais mercado interno, e como eu estou com uma perspectiva negativa, Brasil, eu tenho tomado um certo cuidado com a CSN Holding, né, a siderúrgica. Eu prefiro focar mais na CSN Mineração. CSN Mineração, inclusive, que eu achei um resultado bastante expressivo, né? 2.445 de EBITDA ajustado para 3.861 de receita, dá 63% de margem EBITDA. A Vale, que é um gigante, né, que não precisa nem dizer, enquanto a CSN Mineração ela produz ali 6 milhões de minério de ferro de toneladas, a Vale produziu e vendeu 60 milhões, a Vale teve um EBITDA de 58%, por exemplo. Então, ela conseguiu, mesmo produzindo 10 vezes menos, ter uma margem EBITDA maior e mesmo sendo impactada. Então, eu vejo aí, se quem quiser pegar a CSN em si, eu acredito que a CSN Mineração seja mais interessante. Tá? Por causa desses pontos, por causa dessa minha visão negativa com o Brasil para esse ano. Mas, enfim, se você acha que o Brasil vai vingar, vai explodir de crescimento ano que vem, talvez seja interessante você comprar a própria CSN. E inclusive, já que tu falaste sobre essas vendas de minério, foram 6,9 milhões de toneladas, e isso significa que foi 16% menor do que ela havia vendido no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, segundo a própria companhia Sita, ela preferiu, digamos assim, preservar as margens. Então, assim, ela está muito consciente da estratégia, né? Pelas falas, né? Da gestão. Agora virou moda essa estratégia, né? Value over volume. Por isso que eu faço sempre questão de ressaltar aqui que é a gestão que fala e tudo isso está disponível aí nos diversos jornais que falam sobre empresas, sobre negócios. Inclusive, a empresa cita que a demanda de produtos planos, a partir da projeção da empresa, tá? Para 2022 deve crescer de 2,5% a 4% e que ela projeta 10% no aumento de vendas para 2022. Então, além disso, já tem o aumento que foi anunciado em abril do repasse, né, para a indústria que ela fornece, e que isso tudo, aliado a uma redução nas importações, afinal de contas, o câmbio aqui, né, segundo a visão deles, vai colaborar com essa redução nas importações. E há também, claro, a questão da entrega, do estoque, tudo isso vai ajudar a companhia em 2022. Agora, falando um pouquinho sobre a questão do mercado, como ele enxerga a CSN. O mercado dá um desconto excessivo para ela hoje? Ela devia, de fato, estar valendo mais, visto que ela é uma empresa com mais de um negócio e que o discurso dela é, sim, de acredito num 2022 que ainda vai nos dar um aumento nessa demanda. Não, na verdade, eu acho que o mercado faz exatamente o contrário. Ele dá um desconto maior nas outras. Normalmente, ele não costuma trabalhar dessa forma. Inclusive, se você quiser pegar ativos, né, enfim, seria a coisa mais básica, assim, pegar contabilmente falando o valor dos ativos, você vai ver que a própria CSN ela trabalha com 1,28 vezes o valor patrimonial, a Uzi Minas trabalha com 0,61 e a Gerdau trabalha com 1,14. E isso é de muito tempo.
talvez hoje até essa diferença esteja menor, mas a CSN ela sempre trabalhou ao contrário, o mercado sempre colocou, entre aspas, um prêmio em relação às outras, exatamente por causa desses outros negócios que poderiam vingar e que poderiam crescer. Como Então, na minha visão, não. Na minha visão, as outras são mais descontadas pelo mercado em relação à CSN nesse sentido. E como a gente falou da dívida da Gerdau, Caixa, vamos falar sobre a CSN também. Então, a dívida líquida dela é de 18,6 bilhões de reais, a dívida líquida EBITDA é de 0,89 vezes, e o caixa, no final do primeiro tri de 2022, era de 14 bilhões. Segundo a companhia, é um indicador obviamente confortável, afinal de contas está abaixo de uma vez, e inclusive ela diz que provavelmente vai continuar baixando esse indicador, visto que espera um aumento considerável na geração de caixa para 2022. E, claro, é preciso sempre levar em consideração que existe o CAPEX de manutenção e também os novos investimentos, que é uma estratégia, a gente consegue enxergar isso com bastante clareza na companhia, de expansão. Não necessariamente para os setores que ela já opera, mas sim outros braços que são complementares. Alguma coisa que tu gostaria de falar sobre essa questão do caixa, da dívida, do CAPEX dela? Primeiro que eu acho que é importante a empresa, né, principalmente nesses setores, que estão tendo um resultado muito mais forte do que é esperado no futuro, é elas aproveitarem esse momento para reduzir realmente a dívida e aumentar a posição em caixa. Eu sempre costumo falar da fábula lá da cigarra e da formiga, né? Eu falo que a Petrobras, por exemplo, ela está pegando o dinheiro todo que ela gera e está distribuindo de dividendo. Então, ela é igual a cigarra, que ela pega lá tudo que ela vê na floresta e ela vai comendo, 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 como se não houvesse amanhã. O dia que chegar o inverno, a gente vai ter dificuldade ali, provavelmente, na Petrobras, porque aí o EBITDA cai de novo para 10 bilhões de dólares, ela ainda tem uma dívida de 40, e ela vai ficar com uma dívida líquida EBITDA de 4 vezes, aí vai ser aquela correria, né? Ah, mas aí vai ser difícil gerar caixa. Nesse momento, o interessante é que realmente diminua. Foi o que a Vale fez lá atrás, a Vale chegou a zerar a dívida dela, né, dívida líquida sobre EBITDA dela num determinado momento, agora aumentou um pouquinho, e eu vejo com bons olhos essa questão. Na Gerdau, quando a gente falou, falei que em algum momento ela iria precisar expandir negócios, iria aumentar a capacidade produtiva. Na CSN, o que a gente vê é que isso já está acontecendo, mas não necessariamente apenas no aço, como você falou. Né? O plano de expansão de minério de ferro, para mim, por isso até que eu gosto da Semin também, é um plano de expansão muito ambicioso. Tá? É um plano que hoje ela tem uma produção aí de uns 35 milhões de toneladas, mais ou menos, de minério de ferro ao ano. Sim. Ela quer chegar em 120 milhões de toneladas lá em 2032, se eu não me engano, ou 2033, alguma coisa nesse sentido. Uns 10 anos para cá, ela vai triplicar a produção dela de minério de ferro. Aí ela passaria a ser, né, um terço, por exemplo, do valor da Vale, do tamanho da Vale. Então, é um plano que é muito ambicioso e que vai demandar, pelo menos na minha visão, alguma coisa em torno de 20 bilhões de dólares, sendo que a Semin hoje ela vale uns 5, mais ou menos. Então, é um plano que é grande demais, ela vai investir provavelmente 4 vezes o valor dela, e isso me faz imaginar que talvez a CSN não consiga reduzir tanto assim a dívida líquida dela. Tá? Na hora que você consolida, esses valores da Semin acabam entrando nela também. O outro braço que ela tem crescido muito é o de cimento, né? Ela comprou Cimentos Elizabeth, comprou outra empresa de cimentos também. Provavelmente, quando tiver uma janela, ela deve abrir capital da CSN Cimentos. E provavelmente ele vai vir bem caro também, e aí pode acabar valorizando a própria CSN como um todo.
mas eu Uhum. acho que ainda tem que ganhar mais caixa, vamos dizer assim, a Cimentos, né? Hoje ela representa só 3,3% da receita líquida total, 2,1% do EBITDA. Então ainda precisa crescer mais. Ainda seria um momento que eu, pelo menos, eu vejo ainda muito precoce para fazer uma abertura de capital nesse momento. Ela ainda Uhum. teria que crescer mais para conseguir fazer um IPO mais cheinho, assim, Sim. tá? É, pode continuar. Não, e falando da Semin, né, que é aquela que eu Uhum. prefiro nesse conglomerado da CSN, ela é uma empresa que, por outro lado, ela tem um resultado mais volátil também. Então, quarto trimestre, o preço do minério de ferro caiu lá para 80, 85, 90 dólares. O EBITDA dela, que esse trimestre foi 2,4 bilhões, foi só 878 milhões. Então, é uma empresa que acaba tendo um risco maior também. Você vai Uhum. ter que saber lidar com isso. Pode acontecer de você comprar hoje o minério de ferro despencar amanhã, e aí você vai ter que saber operar e realizar um prejuízo, talvez, tá? Mas é uma empresa que hoje, por exemplo, está mais barata do que naquela época do quarto trimestre de 2021. Exatamente. Isso que o Daniel falou é extremamente importante, porque quando você está na alta do ciclo e a empresa faz parte, né, desse setor que está lá nas alturas, né, essa expressão, a dívida é X, mas veja que apesar de termos um caixa X, nós vamos gerar muito valor, ou seja, nós vamos ter um fluxo de entrada bastante acelerado, porque o nosso EBITDA tem provisão aí de aumentar bastante, ou seja, a receita aumentando, a gente consegue manter os custos sob controle e com isso a gente vai conseguir sim gerar bastante caixa e a dívida não vai ser um problema. Só que isso não funciona para todos os cenários econômicos. Então, por isso que o Daniel citou que você precisa sempre lembrar qual é a sua perspectiva. Você acredita de fato que esses mercados que nós comentamos, eles estão crescendo? Temos planos, sim, de infraestrutura, e aí entra energia, saneamento e tudo mais, grandes obras, mas tem a construção civil aí que vem mostrando indicadores de recuo, e é claro que a inflação tem uma relação muito próxima, né, com esse indicador. Então você precisa sempre lembrar do segmento onde está inserido. Pensando hoje, então, Daniel, o que a gente pode falar para o pessoal sobre a tua opinião em relação à cadeia automotiva, a construção civil, qual delas, de fato, está mais coerente no discurso? Bom, para mim, a cadeia automotiva, todo mundo está precificando ela lá para baixo. Né? Por Uhum. isso que você vê empresas aí igual o IOSP, igual o Home, igual o Tegma, negociando a indicadores que são bem para baixo. Uhum. E a gente vê números da FenaBrave mostrando que, em cima de uma base que já era ruim, que era de 2021, os números estão vindo piores ainda. Sim. Então, assim, o mercado hoje ele está precificando e ele está perpetuando esses números ruins. Isso, Uhum. na minha visão, é uma possibilidade de uma oportunidade, só que fica meio nebuloso saber quando isso vai acontecer. Né? Quando vai resolver a questão lá dos semicondutores? Quando o preço do carro vai ficar mais acessível para as pessoas comprarem? Né? Quando vai melhorar? Até as próprias frotas das locadoras de veículos já estão ficando mais velhas. Sim. Eles mesmos já não estão mais fazendo aquelas. Eles já estão segurando mais tempo, porque até para eles está difícil comprar. Então vai se gastar Uhum. mais com manutenção, por exemplo. E aí a gente tem uma certa dificuldade, o mercado já está precificando isso. Eu vejo como oportunidade para quem quiser pensar em mais longo prazo. Uhum. Agora, a construção civil, o que eu acredito é o seguinte, que o mercado ele precificou como todas as construtoras civis são construtoras que constroem apenas empreendimentos de médio e alto padrão em São Paulo. Qualquer uma faz a mesma coisa, né? Como se Aham. todo o Brasil andasse igual São Paulo. Sim. Então a gente tem algumas empresas que estão fazendo o dever de casa em outras regiões. A gente tem algumas empresas que estão fugindo um pouco do médio e alto padrão. Médio e alto padrão, quando eu falo, é assim, empreendimento de 500 mil até 2 milhões, mais ou menos.
Tá? Então, você pode fugir tanto vendendo imóveis de 5 milhões para a classe rica, que não foi tão afetado, quanto Minha Casa Minha Vida, que ainda está funcionando bem no subsídio, porque o juro do subsídio não subiu tanto. É. Tá? Porque ele é captado pela poupança, pela FGTS, não sei o quê, então não subiu igual a Selic. Então, as empresas estão conseguindo fugir nessas duas. Quem está no meio da rua está sendo atropelado. Sim. Quem está nas duas pontas, nas calçadas, está caminhando bem, mas o mercado está precificando todo mundo igual. Uhum. Tem aí, sabendo selecionar bem, fazendo um stock picking, é bom. Agora, quem trabalha exatamente nessas empresas do meio da rua, tá? E aí eu posso citar aí Lavia, Trisul, Exetec, são essas que trabalham exatamente nesse setor. Eu vejo que elas estão fazendo um trabalho interessante. Qual é o trabalho? O trabalho de proteger caixa. Elas estão vendo que elas não estão conseguindo ter venda, elas poderiam pensar assim, eu vou cumprir o guidance que eu prometi para o mercado e vou lançar bastante, mesmo que não venda muito. Aí eles vão ter um monte de custo para fazer e depois, no final das contas, eles acabam vendendo um pouquinho mais esse ano e depois vem a derrocada depois. Elas não, elas estão sendo comedidas, elas estão fazendo menos, elas estão lançando muito pontualmente, quando elas têm mais certeza. A Trisul, por exemplo, nem lançou nesse primeiro trimestre, o que eu acho que foi uma decisão acertada. Você vê que mesmo assim o mercado gostou e a ação parou de cair, por exemplo. Sim. Então, elas têm alguma noção, porque elas passaram por uma crise muito recentemente, né, que foi aquela crise de 2015, 2016. A gente já viu o que acontece. Aquela empresa que protegeu o dinheiro conseguiu se livrar e crescer mais forte e mais rápido antes. Aquelas empresas que continuaram lançando, igual PDG, igual Viver, igual Rossi, elas acabaram indo para a recuperação judicial. Então, a receita, a cartilha já está pronta. Eles sabem o que eles têm que fazer. Então, na minha visão, é um setor que também tem oportunidade, mas aí eu acho que ainda é mais longo do que o automotivo. Eu acredito, tá, que as siderúrgicas elas vão sair pela tangente com os projetos de infraestrutura e por isso que eu acho que seria um bom momento para investir nelas. Minha preferência seria Gerdau, GGBR. Na verdade, nem GGBR, seria a holding, seria a Goal 4, tá, que é a holding da GGBR. Ela tem 30... Esqueci agora o percentual. Que era 38%, mas eu vi que caiu. Acho que é 32% da Gerdau. Esses 32% você compra hoje com desconto em relação ao total. Sim. E a mais barata seria Uzi Minas com risco maior. É isso. E quem quiser investir via CSN, eu recomendaria via CSN Mineração. E uma outra pergunta que é bastante recorrente também quando se fala em análise setorial é a seguinte: ok, mas faz sentido uma estratégia com mais do que uma na carteira ou isso seria muito risco, considerando que é um setor bastante volátil? Essa é uma resposta minha que ela vai mudando ao longo do tempo, né? Mas hoje em dia, qual é o que eu acho que casa melhor com o que o investidor ele gosta de ouvir e ele tem ali na carteira? Às vezes o cara ele quer botar, né? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, ele quer botar tudo igual, né, na carteira. Então, assim, se você separou, tá, 20% para bancos, tá? Cara, você divide em quantos bancos você quiser esses 20%, entendeu? Embora seja muito chato para você declarar no imposto de renda, seja muito chato para você fazer as coisas e tudo, para você verificar todas as empresas, você declara dessa forma. Eu entendo hoje em dia melhor. O que as pessoas querem? Elas querem ficar recebendo dividendo na conta em vários momentos, entendeu? Se você tem só a Gerdau, você vai receber em um determinado dia por trimestre um valor grande. Se ela tiver a Gerdau, a CSN, a Uzi Minas, ela já vai receber em 3 datas diferentes. Aí ela gosta que entra dinheiro com mais frequência. É a visão lá dos fundos imobiliários. Eu acho que quem tem essa visão deveria até migrar lá para fundos imobiliários. Tá? Eu acho que faz sentido. Tá? E eu, particularmente, prefiro ter só uma das empresas do setor.
Uhum. Aquela que eu acredito mais, até porque, né, lembrando livros aí de psicologia, né, como de terapia de comportamental, Uhum. a gente tem que a dor da perda é maior do que a dor do ganho, do que o retorno do ganho, né? Na hora, Sim. quando você pensa comportamentalmente. Então, se você investe em 3 empresas e uma delas cai, tu vai ficar pensando assim, que droga, investir nessa, não devia ter investido. Aí você vai pensar ruim dela. A Uhum. chance de você investir só em uma e não cair nessa é maior, entendeu? Então, eu prefiro só uma, mas, cara, se você quer investir nas 3 ou nas 4, somando a Semin, ou até nas 5, somando a Gohal e a GGBR, o que não faz sentido nenhum, Sim. separa um percentual para o setor e aí dentro do setor você investe em quantas você quiser. Eu prefiro fazer só uma, tá? Mas, enfim, fica aberto dessa forma. Não ultrapassa o percentual do setor que você determinou, aí não tem problema nenhum. Exatamente. E quem é assinante, no sábado, aliás, tem relatório onde o Daniel vai falar sobre o que ele achou da decisão do Copom, vai falar também sobre a questão dos juros americanos. Mas o que eu quero te perguntar agora, eu não sei se tu tem mais alguma coisa para falar sobre as empresas que a gente citou hoje, mas também gostaria que tu falasse um pouquinho para o pessoal que está um pouco assustado, né? Com esse desempenho da Bolsa nessa semana, essas quedas maiores, essa volatilidade bastante alta, de manhã tá assim, de tarde já tá assado. Então, o que o Daniel está enxergando, né? Quais os motivos desse aumento de volatilidade e quais são as perspectivas para esse curto prazo? Bom, Paty, eu acho que quem assina os nossos produtos, desde o ano passado, a gente já antecipou que a gente teria um ano dessa forma. Né? A Uhum. gente, inclusive, precificou que a bolsa cairia, que o dólar subiria, então o ano, para mim, está até positivo em termos do que está acontecendo. Eu achava que ia ser muito pior. Uhum. Então eu não estou vendo nada demais assim, não. Né? A pessoa hoje, em abril, entregou tudo que ela ganhou em março, por exemplo. Não Sim. é uma coisa assim, ó, isso vai acontecer mais umas 50 vezes na tua vida, no resto do mercado. Uhum. Os lucros estão vindo um pouco mais baixo. Outro dia eu postei lá no meu Instagram, um dia lá que todas as empresas, tirando a Cielo, né, todas elas reportaram lucros menores e deve continuar. Quem sabe até a gente vai ver uma recessão global, uma recessão que venha lá dos Estados Unidos, alguma coisa que realmente para a economia global. Então, não acho que deva estar perto do final, não. Essa volatilidade mais alta, esse ponto mais baixo essa coisa de queda e tudo da bolsa. Agora, você não pode confundir isso com vou migrar para renda fixa, porque é exatamente nesses momentos que o cara ganha dinheiro na bolsa. Entendeu? É Sim. lindo olhar o gráfico de 20 anos e falar assim: olha quanto Warren Buffett ganhou na bolsa, por exemplo. Olha quanto Luiz Barsi ganhou na bolsa. Eles ganham porque eles investem nesses momentos. Uhum. Entendeu? Agora, se você não quiser investir nesses momentos, dificilmente você vai ganhar dinheiro na bolsa. Ah, mas o Daniel acha que vai cair mais. Mas eu já achei inúmeras vezes eu estava errado. E eu ganhei dinheiro porque eu estava investindo. Entendeu? Uhum. Então, é nesses momentos que você vai precisar fazer investimentos. Só que eu Exatamente. acredito que ainda caia mais, porque, por enquanto, a gente ainda tem uma base forte de resultado Uhum. e a gente veio de um ano que, poxa, a economia cresceu 4, 5%. Agora a gente vai ter uma base mais fraca de resultado em 2022, com juros maiores, e aí o stock picking vai ter que ser mais importante aí. Você vai ter que pegar os setores certos, as empresas mais corretas, tudo isso. Mas é importante manter os investimentos. E principalmente manter estratégia, porque é muito comum a gente verificar a volatilidade mudando a estratégia do investidor. Então ele fica É, muito assustado, esse susto ele traz aquela incerteza na decisão. E essa incerteza na decisão é o primeiro passo para você perder o rumo.
Porque agora você acha, poxa, mas então será que vai cair? Ah, mas será que vai subir? É o famoso EC. Então, escolhe a tua estratégia. Se a tua estratégia for operar no curto prazo, você precisa levar em consideração as premissas de curto prazo e entender como o mercado ganha esse dinheiro. Se você vai optar por montar uma carteira de longo prazo e investir com base na sustentabilidade desse negócio, na essencialidade desse negócio, nas gestões efetivas desses negócios, você precisa aprender a tolerar essa volatilidade de curto prazo. Afinal de contas, você está comprando a ideia, o projeto, o desempenho futuro. E isso tudo tem uma relação muito próxima com a essencialidade desse negócio e com a capacidade dela continuar sim fornecendo para esse mercado consumidor. Então, adote a sua estratégia e siga com ela. O que é diferente de você simplesmente comprar e esquecer ativo. Não confundam as coisas. Não sejam tão generalistas, né? Então, isso para mim, aliado ao que o Daniel acabou de falar sobre você definir bem os percentuais, você entender um pouco os ciclos e, claro, obviamente, se você não tem condições de estudar tudo isso muito a fundo, acompanhar através dos relatórios aqui da casa, né? A melhor decisão, né? De acordo com a opinião dos nossos analistas de mercado. Tu tens mais alguma coisa para falar para o pessoal antes da gente encerrar, chefe? Então, essa alocação estrutural aí a gente trabalha muito bem na nossa carteira plena. Que aí a gente tem investimentos em renda fixa, mercado internacional, fundos imobiliários, ações, reserva de oportunidade, até mesmo trade, swing trade, position trade. Então, você tem uma carteira que vai ter especificado qual percentual alocar em cada uma dessas classes de ativos. E aí, quando a bolsa subir ou cair, você já vai saber o que você tem que aportar. Você tem que aportar aqui, você tem que aportar aqui, você tem que aportar aqui. Você já vai saber isso de antemão para você não ficar nesse e se que a Patrícia falou. E se cair, e se subir, entendeu? Porque o que mais tem é investidor que fica arrojado no mercado de alta, conservador no mercado de queda. Então, você imagina, você acaba tendo 70% em bolsa no mercado de alta, e aí você acaba tendo 20% de bolsa no mercado de queda. Então, quer dizer, quando ela está preparada para subir, você sobe com 20%. Quando ela está preparada para cair, você cai com 70%. Ou seja, você perde mais dinheiro do que você ganha. Exatamente. E é sempre importante lembrar que antes de você fazer qualquer tipo de investimento, você precisa conhecer as premissas básicas. Então, vai investir em renda fixa privada, por exemplo. Você precisa saber como funciona. Você precisa entender o básico para então tomar a tua decisão e evitar aquele arrependimento, como o Daniel falou, porque a perda ela mexe bastante com a pessoa e muitas vezes ela retira aquilo que é fundamental para investir, que é a confiança. Quando você perde confiança porque você perdeu muito dinheiro, fica bem complicado de recuperar ambos, tanto confiança quanto o dinheiro, né? Bom, chefe, eu acho que a gente pode se despedir por aqui do pessoal, lembrando então mais uma vez que amanhã é isso, sábado, relatório aí do Dica de hoje com duas empresas, então o Daniel falando sobre os resultados, justificando a precificação dele, mostrando que ele leva em consideração, né? E também a visão, como eu citei antes, sobre esse comportamento do Copom e também o comportamento dos juros lá fora e como tudo isso pode afetar os seus investimentos, né, chefe? Certo, é isso aí. É isso aí. O relatório de amanhã está especial. Resolvi fazer uma partezinha extra falando sobre essa parte macroeconômica, que essa decisão de quarta-feira dos dois, né, tanto do Federal Reserve quanto do Copom, foram importantes sim para o mercado e vão ajudar a direcionar o mercado, né, tanto para um lado quanto para o outro. Exatamente. Muito obrigada pela companhia, chefe. É sempre um prazer tê-lo aqui na sua própria casa. Obrigado, pai. Muito obrigada a você que nos ouviu durante essa quase uma hora de conversa.
Espero que você tenha gostado das nossas informações, das conclusões do nosso analista-chefe, do Daniel Nigri, sobre esses ativos. E, claro, se você é assinante, eu acho que está aberto para não assinantes o vídeo da Gerdau, chefe? Não, Só esse para é só de assinantes. assinante. Então, você que é É. assinante, tem um vídeo lá da Gerdau, onde o Daniel mostra passo a passo, digamos assim, a análise dos resultados da DRE, do balanço patrimonial, enfim, do que importa mais na análise de um negócio. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. A gente se vê na próxima semana com mais uma análise de empresa e também com outros podcasts aqui ao longo dos dias. Muito obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.